Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Resposta, obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, você que inscreveu-se recentemente, você que é inscrito há muito tempo, você que acompanha meu trabalho do front, né, pessoalmente já conhece o nosso trabalho, né? Tem pessoas que acompanham há mais de 32 anos, né? Enfim, obrigado a sua inscrição, obrigado pela sua confiança aí. Hoje, dia 24 de novembro de 2024, no meu relógio são exatamente 18 horas e 33 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, na data de hoje eu queria falar com vocês 2 vezes ao mês. Eu sempre estou lendo, né, com frequência, uma certa regularidade, né, mesmo quando eu não leio, sobre o Ekadasi, né, o dia do Senhor Hari, a gente faz a postagem lá no blog sobre o Ekadasi, as datas, né, e você que mora no Brasil, tem um calendário Vaishnava que você pode baixar esse aplicativo e você coloca a cidade que você reside e lá vai dar o horário certinho para você fazer o jejum. Tem um calendário Vaishnava pela internet, aí você coloca a cidade, tem a imagem de Mahavishnu muito bonito, lindo, né? Aí você escolhe a cidade e aí você vai ter a métrica ali para a sua região ali, tá certo? Dito isso, hoje é domingo, no dia 26, terça-feira, antes do nascer do sol, começa então o jejum de Ekadasi, é o Utpana Ekadasi. Na verdade, o Utpana Ekadasi é a origem dos Ekadasis, né? Começa essa tradição de tempos imemoriais, atemporal, porque são várias e várias kalpas que existem. Lembro uma vez que eu citei a história do Ekadasi, a versão, uma versão, essa aqui é a segunda versão. Cada kalpa, cada era que você vai te passando, você tem aí, cada período de Manvantaras ou período de Brahmas, você tem aí esse ciclo que vai se repetindo e os personagens vão se mudando porque são outras almas, são outros postos, então a história vai ter outros contornos, entende? Compreendendo isso, né, tentar entender esses passatempos transcendentais, né, com a mente material, que não consegue nem entender a complexidade de um quarto, né, cheio de coisas, né, às vezes a gente esquece onde deixou certas questões, certas coisas, imagina essa complexidade. Mas enfim, isso é transcendental. Quando você vai para o transcendente, você percebe que no plano limitado da nossa mente, nós temos essas limitações, mas no plano espiritual, você vai para uma outra realidade, né? São outras possibilidades, né? Que não tem como mensurar aqui. A gente só tem como ler algumas coisas, alguns lampejos. Às vezes nós entendemos, às vezes não. Beleza? E o Ekadasi, você pode fazer de que maneira o jejum, né? Você pode fazer o jejum completo até o pôr do sol e permanecer acordado em vigília a noite, a madrugada inteira e quebrar o jejum no dia, no nascer do sol. Você pode fazer isso, né? Você pode fazer jejum completo até o pôr do sol, depois de dormir. Você pode fazer jejum completo até o pôr do sol e depois comer. O dia de jejum comer frutas e legumes, né? Sem grãos, cereais, essas coisas todas, né? Chás, cafés, nada disso, né? Cereais, nada disso, né? Refrigerantes, né? Chás, cafés, enfim, nada disso. Só jejum de grãos, cereais e essas coisas também, tá certo? Você pode fazer o jejum completo até o meio-dia, né? E depois comer frutas e legumes, tá certo? Você pode fazer jejum se abstendo de comer, só tomando água o dia inteiro. Você pode fazer aí comer só frutas e legumes durante o dia inteiro, intercalar com água aí. E você que está convalescente, que está sem condições, você é criança, né? Tem uma certa idade ainda criancinha, né? E está convalescente, está meio complicada a saúde, debilitada, né? Só para ouvir a história que nós estamos narrando aqui, você já purifica-se e
quando você pronuncia os nomes dos 24 Ekadasis, você chega na mesma plataforma de quem fez o Ekadasi. Por que isso acontece? Porque em Deus, em Krishna, em Vishnu, né, no Supremo, todas as contradições acabam. Então, a intenção de servir Deus já gera crédito auspicioso, muito mais que isso, que auspicioso, né? Nós temos aí dentro das tradições uma palavrinha que chama-se Agyata Sukriti. Uma atividade auspiciosa, meritória, que você faz sem conhecimento. Okay? Mas também nós temos a Agyata Parada, ofensas e questões que você vai ser cobrado, vai pagar por aquilo, sem que você saiba. Olha só que louco, né? Então, dentro dessa questão, mesmo você que está fazendo jejum no dia, você não sabe que é o dia de jejum, e está fazendo lá sem querer por alguma coisa, você absteve de comer grãos, enfim, você é beneficiado. Quando você tem consciência plena do que você está fazendo, o ganho passa a ser mais permanente. Os resultados são melhorados. A ideia do jejum de Ekadasi é o dia do Senhor Hari, dia de Krishna, dia de Vishnu, dia de Deus, do serviço devocional. Então, os Vaishnavas, as Vaishnavas, os monges e as monjas, né, e os devotos simpatizantes pelo mundo inteiro, né, os hindus, né, não é um termo correto, né, mas enfim, eles fazem o jejum à sua maneira, né, cada qual no seu nível de evolução, né, e uma fruta você tenta incrementar, você passa o ano inteiro, você nessa correria do dia a dia, né, você, pô, mas eu não ofereci nenhuma fruta para Deus, mas Deus vai aceitar uma fruta? Um homem rico vai aceitar que presente do seu filho? Um presente simples ali, um papel, um bilhete, te amo, pai. Para aquela pessoa, isso é muito importante, ele fica muito feliz, porque a atitude de amor está embutida naquele bilhete. Quando você entende esse princípio, né, e essa questão do amor, do serviço devocional a Deus, a Krishna, você entende a perspectiva de Bhakti Yoga, que é a suprema entre todas as yogas. A yoga é uma escada e Bhakti é a suprema entre todas as yogas. Você pode aí fazer Raja Yoga, Hatha Yoga, Power Yoga, essas yogas que tem nas academias todas que você queira, né? Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga, né? Krita Yoga, né? Também, né? Karma Yoga eu já falei. E você pratica essa questão, você tenta controlar mecanicamente certas questões e vai ali tentar avançar e se iluminar no caminho, no processo. Isso é um processo mecânico, né? Mas a Bhakti Yoga, desde o começo, ela já embute a devoção. E o serviço devocional quer dizer, quando falamos de serviço devocional puro. Mas o praticante, quando não está autorrealizado puro, ele vai praticar a Bhakti, serviço devocional mesclado. Jnana Mrisha Bhakti, Karma Mrisha Bhakti. E assim por diante. E aí, nesse sentido aí, o que acontece? A pessoa vai galgando avanço. Então você tenta incrementar nesse dia do Senhor Hari o serviço devocional. Você ficou o ano inteiro, não ofereceu nenhuma boga para Krishna. Pô, vou oferecer uma fruta, qualquer dificuldade de você comprar uma água, ou mesmo pegar uma água filtrada num copo que nunca foi usado, tá certo? Enfim, e oferecer, né? Você vai no mercado, tem aqueles copos d'água que vende, né? Ou garrafa d'água. Qual que é a dificuldade de oferecer uma água? Serviço devocional, né? E quando você tem essa atitude nesses dias específicos, é muito auspicioso, porque é um dia especial. Todos os dias são especiais, mas nesse dia, ele está falando, nesse dia aqui é isso aqui que vai acontecer e acabou. Então a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que vai determinar, pô, acabou, porque ele falou aquilo, vai ser aquilo. Então, você tenta incrementar seu cantar, pô, João Maria, né? Não estou cantando os santos nomes, João. Nem uma volta de japa. Canta uma volta hoje,
nesse dia, né, na terça-feira, dia 26, canta uma volta. Tá certo? Qual que é a dificuldade? Pega o rosário ali, pega o terço, né? São 50, né? Canta lá 50. Tem aquela que tem 10, né? Que é o terço do terço, né? São 10 mistérios, né? Canta ali, meu filho. 10, o Mantagate nós cantamos 10, né? Também, né? 10 linhas, né? Tenta cantar, o que vai fazer? Canta, só por lembrar já vai valer a pena. Leia o Krishnabu, qualquer coisa, leia os livros de Prabhupada, né? Nesse dia. Qualquer coisa que seja, dê caridade, né? Vê o que você não está usando na sua casa, dê em caridade. Aquilo que você economizou durante o jejum, né? Porque você se absteve de comer certas coisas, dê em caridade, tá certo? Fazendo isso, né? Você vai avançar espiritualmente no sendeiro, no caminho de Bhakti, na devoção amorosa a Deus, né? É isso que nós queremos passar para você aqui. Então, vamos falar sobre a história do Ekadasi, porque no dia 26, né, terça-feira, é o Utpana Ekadasi, que é a origem do Ekadasi. Nós já lemos aqui, em outro momento, sobre a história do Ekadasi. E essa aqui é a outra versão, tá bom? Ut significa almofada, né? Ressuscitado, subido, surgido, nascido, produzido, aparecido. Quer dizer, do corpo do Senhor Vishnu apareceu, né? Essa moça aí, que é o Ekadasi, que é o seu próprio Hari, tá certo? No outra história que contamos, o Senhor Vishnu visita com Garuda os planetas infernais, né? E ele vê o sofrimento ali, e aí surge o Ekadasi também. Tá certo? Então, você escolha a maneira que você queira fazer. Essa história é longa, então você que está aí, vou ler direto aqui, e você aí, você tenta particionar o áudio aí, né? Vou escutar 10 minutos, depois mais 10 minutos, enfim, durante o dia, ou enfim, você consegue aí ouvir essa história aqui. Então, o Ekadasi tem benefícios materiais e espirituais, e nessa história aqui do Utpana Ekadasi, a gente vai mencioná-las aqui. Suta Goswami disse: ó Brahmanas, sábios, há muito tempo atrás o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, explicou as glórias auspiciosas de Sri Ekadasi e as regras e regulações governando cada jejum observado naquele dia santo. Ao melhor dos Brahmanas, quem quer que ouça sobre as origens e glórias destes jejuns sagrados nos dias de Ekadasi, vai direto para a morada do Senhor Vishnu após desfrutar de muitos diferentes tipos de felicidade neste mundo material. Olha só que benção, só por ouvir, né? Então por isso que eu tenho esse trabalho aqui, que eu tento ajudar outras pessoas e ajudar a minha pessoa também, dá certo? Enfim, então todo mundo é beneficiado, olha que maravilha. Arjuna, ao filho de Prita. Arjuna, o filho de Prita, perguntou ao Senhor, ó Janardana, quais são os benefícios piedosos de jejum completo, de apenas jantar ou comer somente no meio-dia, no Ekadasi, e quais são as regulações para observar os vários dias de Ekadasi? Tenha a bondade de narrar-me tudo isso. O Senhor Supremo Sri Krishna respondeu: ó Arjuna, no início do inverno, no Ekadasi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Margashrisha, novembro e dezembro, um noviço deve começar sua prática de observar o jejum no Ekadasi. No Dasami, dia antes do Ekadasi, deve limpar bem seus dentes. Depois, durante a oitava porção do Dasami, assim que o sol esteja para se pôr, deve comer seu jantar. Na manhã seguinte, o devoto deve fazer um voto segundo as regras e regulações de observar o jejum. Ao meio-dia deve se banhar devidamente no rio, lago ou pequena lagoa. Um banho no rio é o mais purificante, num lago algo menos, e numa pequena lagoa é menos purificante. Se nenhum rio, lago ou lagoa forem acessíveis, então poderá se banhar com água de poço. E você na sua casa, chuveiro, tá certo ou não? Não tem chuveiro? Não tem chuveiro, João. Então, cara, pega um balde de água, joga ali e se banha.
Dá seu jeito aí que você sabe. O pessoal antigo vai te explicar como que você consegue tomar um banho decente nessa forma aí, de caneca. Pode ter certeza. O devoto deve cantar sua oração contendo os nomes de Mãe Terra. Ó Ashivakrante, ó Ratakrante, ó Vishnukrante, ó Vasundari, ó Mritike, ó Mãe Terra, bondosamente, remova todos os pecados que acumulei por minhas muitas vidas pretéritas do passado, de modo que eu possa entrar na morada sagrada do Senhor Supremo. Enquanto o devoto canta, ele deve passar barro em todo o seu corpo. Né? Tilaka, você já sabe o que é, você não sabe, Gopichanda, depois você procure sobre esse nome, Gopichanda. Né? Ou você pode falar os nomes, né? Eu vou, nessa publicação lá no blog, eu vou colocar como você passa a Tilaka certinho. Durante o dia de jejum, o devoto não deve falar com aqueles que caíram dos seus deveres religiosos, comedores de cães, ladrões ou hipócritas. Também deve evitar falar com caluniadores, com aqueles que insultam os semideuses, as literaturas védicas ou os brahmanas, ou com quaisquer outras personalidades más, ruins, tais como os que têm sexo com mulheres proibidas. Saqueadores ou ladrões do templo, caso falemos ou até mesmo só vejamos uma tal pessoa durante o ecase, devemos nos purificar olhando diretamente para o sol. Só para você fazer isso, olhar para o sol, você se purifica. Se você tem o hábito de você reverenciar o sol, olha só, o sol é um semideus, representante de Deus. E quando você reverencia nesse sentido, né, você vai se purificar. Né? Ele não vai tomar o lugar de Deus. Mas o Bhagavad Gita Krishna, o sol é meu olho do dia e a lua é meu olho de noite. Então, com esse espírito aí, você consegue ver Deus em tudo. Né? Acho que não é difícil entender essa questão, não é verdade? Depois, o devoto deve adorar respeitosamente o Senhor Govinda, com alimento, flores e tudo mais de primeira classe. Em seu lar, ele deve oferecer ao Senhor uma lamparina em consciência devocional pura. Deve também evitar dormir durante o dia e deve abster-se completamente de sexo. Jejuando de todo o alimento e água, deve alegremente cantar as glórias do Senhor e tocar instrumentos musicais para o seu prazer, noite afora. Após permanecer acordado toda a noite em consciência pura, o adorador deve dar caridade a brahmanas qualificados e oferecer suas humildes reverências a eles, implorando pelo perdão deles para com suas ofensas. Aqueles que são sérios quanto ao serviço devocional devem considerar os ecadasis que ocorrem durante a quinzena escura como sendo tão bons quanto os que ocorrem durante as luminosas. Ó Rei, nunca devemos discriminar entre esses dois tipos de ecadasis. Né? Tem um Sukla e tem um Krishna. Né? Por favor, ouça enquanto agora descrevo os resultados obtidos por alguém que observa a ecadasis. Desta maneira, nem o mérito que se recebe por tomar banho no local sagrado de peregrinação, conhecido como Shankodara, onde o Senhor matou o demônio Shankashura, nem o mérito que recebemos por ver o Senhor Gadadhara diretamente, é igual a 1/16 do mérito obtido por jejuar no Ekadasi. Olha só que potência é o Ekadasi. É dito que por doar caridade, numa segunda-feira de lua cheia, se obtém 100.000 vezes os resultados da caridade comum. O ganhador de riqueza, quem dá caridade no dia de Sankranti, equinócio, obtém 400.000 vezes o resultado comum. No entanto, simplesmente por jejuar no Ekadasi se obtém todos esses resultados piedosos, bem como quaisquer resultados piedosos que se consiga em Kurukshetra durante um eclipse solar ou lunar. Além do mais, a alma fiel que observa o jejum completo no Ekadasi consegue 100 vezes mais mérito que uma que realize um Aswamedha Yagya, sacrifício de cavalo. Quem observa apenas só um jejum de Ekadasi perfeitamente ganha o mesmo mérito de quem alimenta 100.000 mendigos todo dia durante 60.000 anos. Olha só, você alimentar mendigos todo dia durante 60.000 anos. Se você faz o Ekadasi completo ali e fica em vigília. Olha só que potência, meu amigo.
E uma pessoa que observa corretamente o Ekadasi apenas uma vez ganha mais mérito que uma pessoa que dá 1000 vacas em caridade a um Brahmana erudito nos Vedas. Uma pessoa que alimenta apenas um Brahmachari ganha 10 vezes mais mérito que alguém que alimenta bons Brahmanas em sua própria casa, porém 1000 vezes mais mérito que é o recebido por alimentar um Brahmachari é obtido por doar terra a um Brahmana respeitável e necessitado. E 1000 vezes mais que isso é obtido por dar uma moça virgem em casamento a um homem jovem bem educado, responsável. 10 vezes mais benefício que isto é educar crianças devidamente na senda espiritual. Olha só que importante. Sem esperar qualquer recompensa em troca, 10 vezes melhor que isso, no entanto, é dar grãos alimentícios aos esfomeados. Então, caridade é sempre, tem jeito, meu amigo. E alimento aí, né, quando você distribui alimento, sobretudo esse alimento que você faz com consciência pura, de maneira pura, que você lembra de Deus, oferece para Deus esse alimento, quando você dá em caridade, Nossa Senhora. É muito, muito importante. É melhor que, e nunca houve esfomeados. De fato, dar caridade aos necessitados é o melhor, e nunca houve ou haverá caridade melhor que esta. Ó filho de Kunti, todos os antepassados e semideus no céu ficam muito satisfeitos quando se dá grãos alimentícios em caridades. Mas o mérito que se obtém por observar um jejum completo no Ekadasi é imensurável. Tudo isso que nós falamos aqui até agora, você viu que a gente falou sobre sacrifícios, depois caridade, depois dos Brahmachari, tudo que nós estamos lendo aqui, o Ekadasi é superior a tudo isso junto, meus amigos. Ó Arjuna, melhor de todos os cúrios, o efeito poderoso desse mérito é inconcebível, mesmo para os semideuses, e a metade desse mérito é obtido por quem come apenas o jantar no Ekadasi. Se você fica em jejum completo até o pôr do sol, só come no jantar, né? Frutas e legumes, tá? Olha só que paulada, né? Portanto, deve-se observar jejum no dia do Sr. Hari, seja comendo apenas uma vez ao meio-dia, abstendo-se de grãos e feijões, ou comer apenas uma vez à noitinha, abstendo-se de grãos e feijões, ou jejuar completamente. Os processos de permanecer em locais de peregrinação, dar caridade e realizar sacrifícios de fogo só podem se gabar enquanto não aparece Ekadasi. Portanto, qualquer pessoa temerosa das misérias da existência material deve observar Ekadasi. O pior tipo de medo é descrito no Srimad Bhagavad Gita, como ele é de ser Bhaktivinoda Swami Prabhupada, falado por Sri Krishna a Arjuna há mais de 5.000 anos atrás, no campo de batalha de Kurukshetra, é a morte, né? Pode acontecer a qualquer momento. Na empresa que eu trabalho, né? Nós prestamos serviço de qualidade, né? Controle de qualidade, inspeção, né? E a gente trabalha dentro da John Deere, né? Uma mocinha, né? Estava indo para o trabalho, né? E foi quinta-feira. Quinta-feira, né? A moto pegou, ela foi atropelada. Foi quarta-feira ou quinta-feira. Ela sofreu um acidente e veio a óbito, né? Não é fácil. A nossa vida é isso mesmo, é muito complicado. Meus pêsames à família aí. No Ekadasi não se deve beber água de uma concha, matar entidades vivas como peixes ou porcos, ou comer quaisquer grãos ou feijões. Assim, te descrevi o Arjuna o melhor de todos os métodos de jejum, conforme indagaste a mim. Arjuna então perguntou: ó Senhor, segundo falastes, 1000 sacrifícios védicos não equivalem a um só jejum de Ekadasi? Como pode ser isso? Como é que Ekadasi se tornou o mais meritório dos dias? Olha só que pergunta, né? O Senhor Sri Krishna respondeu: vou te contar por que Ekadasi é o mais purificante de todos os dias. Na Satya Yuga, certa vez vivia um demônio espantosamente aterrorizante, chamado Mura. Sempre muito irado, ele aterrorizava todos os semideuses, derrotando até Indra, o rei do céu, Vivasvan, o deus do sol, os 8 vassos, o Senhor Brahma, Vayu, o deus do vento, e Agni, o deus do fogo, com seu terrível poder colocou todos sob seu controle. O Senhor Indra então aproximou-se do Senhor Shiva e disse: todos nós caímos de nossos planetas e agora estamos vagando desprotegidos na Terra.
Ó Senhor, como poderemos encontrar alívio desta aflição? Qual será o destino de nós, semideuses? O Senhor Shiva replicou: ó melhor dos semideuses, vá para aquele lugar onde o Senhor Vishnu, que cavalga Garuda, reside. Ele é Jagannatha, o soberano de todos os universos, e refúgio deles também. Ele está devotado a proteger todas as almas que se renderam a ele. Jagannatha tem essa particularidade, né? É um dos aspectos de Krishna. Ele é muito misericordioso. Tem uns passatempos, né? De uma devota lá em Orissa, né? Em Jagannatha Puri. Tive o privilégio de conhecer essa cidade, Jagannatha Puri. Tive o privilégio de ler esse livro, né? Que conta os passatempos, né? E tinha uma devota que ela vivia correndo, né? E ela fazia as oferendas com muita devoção a Jagannatha, né? Mas de maneira assim, meio... não tinha aquele ritual certinho dos brahmanas smartas, dos smartas brahmanas, né? E um dia chegou nessa casa dessa devota esse brahmana, né? E falou para ela: você tem que fazer assim, fazer assado, tá tudo errado aqui, né? E aí ela seguiu toda aquela questão, né? E Jagannatha apareceu no sonho para esse brahmana e esbofeteou o brahmana. Pô, deixa a minha devota fazer do jeito que ela quer fazer ali, meu filho. Eu quero saber da devoção. A princípio, nós fazemos serviço devocional regulado, tá certo? Mas nós temos que chegar em Raganuga Bhakti, serviço devocional espontâneo, né? Que é a condição natural da alma. Aí só tem devoção, é como Vidura, né? A esposa de Vidura. Krishna foi na casa de Vidura, né? Isso é um passatempo que tem no Mahabharata. E Vidura era muito pobre, mesmo sendo filho de irmão de Dhritarashtra, né? Ele aceitou como Brahma viver aquela vida simples, né? E Krishna foi visitar Vidura. E ela foi oferecer: pô, nós não temos nada para te oferecer, Krishna, nós só temos banana, mas eu quero banana mesmo. E ela está tão encantada com Krishna, ela está transbordando de devoção, que ela, ao invés de dar as bananas para Krishna, ela tirou a casca, jogou a polpa fora, né? E deu as cascas para Krishna, e Krishna comeu com muito prazer essa questão. Então é devoção, entende? É devoção amorosa a Deus, esse é nossa meta final aí. Tá certo? Prabhupada aqui, Jaina. O Senhor Krishna continuou: ó Arjuna, ganhador de riqueza, depois que o Senhor Indra ouviu estas palavras do Senhor Shiva, foi com todos os semideus para o local onde o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, protetor de todas as almas, estava descansando. Vendo o Senhor dormindo sobre a água, os semideus juntaram suas palmas e, liderados por Indra, recitaram as seguintes orações: ó Suprema Personalidade de Deus, toda reverências a Ti, ó Senhor dos Senhores, ó Tu que és louvado pelos maiores semideuses, ó inimigo de todos os demônios, ó melhor de todos, ó Senhor de olhos de lótus, ó Madhu Sudana, matador do demônio malo, por favor, proteja-nos com medo dos demônios Mura, nós semideus viemos tomar refúgio em Ti. Ó Jagannatha, és quem fazes tudo e criador de tudo. És o pai e a mãe de todos os universos. És o criador e o mantenedor e o destruidor de tudo. És o supremo auxiliar de todos, semideus. E só Tu podes trazer a paz a eles. Só Tu és a terra, o céu e o benfeitor universal. És Shiva, Brahma e também Vishnu, o mantenedor dos três mundos. És os deuses do sol, lua e fogo. És a manteiga clarificada, a oblação, o fogo sacrificial, os mantras, os rituais, os sacerdotes e o silencioso cantar de japa. És o próprio sacrifício, seu patrocinador e o desfrutador dos seus resultados. A suprema personalidade de Deus. Nada dentro destes três mundos, seja móvel ou imóvel, pode existir independentemente de Ti. Ó Senhor Supremo, Senhor dos Senhores, és o protetor daqueles que se abrigam em Ti. Olha só que interessante. És o protetor daqueles que se abrigam em Ti. Ó Místico Supremo, ó Refúgio dos Temerosos, por favor, salva e proteja-nos. Nós, semideuses, fomos derrotados pelos demônios e assim caímos do reino celestial, privados de nossas posições, ó Senhor do Universo.
Deixa eu aqui, tá escurecendo, né? Privados de nossas posições ao Senhor do Universo, estamos agora vagando sobre esse planeta terreno. O Senhor Krishna continuou. Tendo ouvido Indra e os outros semideus falarem estas palavras, Sri Vishnu, a suprema personalidade de Deus, respondeu: qual demônio possui tais poderes? Como se ele não soubesse, aqui é passatempo, tá? Tão grandes de ilusão que conseguiu derrotar todos os semideus, qual o nome dele e onde mora? De onde consegue sua força e respaldo? Conte-me tudo, ó Indra, e não tema. O Senhor Indra respondeu: ó Supremo Deus, ó Senhor dos Senhores, ó tu que conquistaste o temor nos corações de teus devotos puros, ó tu que és tão bondoso para com teus servos fiéis. Certa vez havia um poderoso demônio da dinastia Brahman, cujo nome era Nadijanga. Era extraordinariamente atemorizante e completamente dedicado a destruir os semideuses e teve um filho infame chamado Mura. A grande capital de Mura é Chandravati. Desta base, o terrivelmente mau e poderoso demônio Mura conquistou o mundo inteiro e colocou todos os semideuses sob o seu controle, expulsando-os de seu reino celestial. Ele assumiu o papel de Indra, rei dos céus, de Agni, deus do sol, de Yama, senhor da morte, de Vayu, deus do vento, de Isha, o senhor Shiva, ou senhor Shiva, de Soma, o deus da lua, de Nariti, deus das direções, Pashi, ou Varuna, deus da água. Também começou a emanar luz no papel do deus do sol. E transformou nas nuvens também. É impossível para o semideus derrotá-lo. Ó Senhor Vishnu, por favor, mate esse demônio e torne os semideuses vitoriosos. Ouvindo estas palavras de Indra, o Senhor Janardana ficou muito zangado e disse: ó poderosos semideuses, todos juntos podeis agora avançar sobre a capital de Mura, Chandravati. Assim, encorajados, os semideuses reunidos prosseguiram até Chandravati, com o Senhor Hari liderando o caminho. Quando Mura viu os semideuses, este maior dos demônios começou a rugir alto na companhia de incontáveis milhares de outros demônios, que estavam segurando armas que reluziam brilhantemente. Os demônios poderosamente armados atacaram os semideuses, que começaram a abandonar o campo de batalha, olha só, e fugir nas 10 direções. Vendo-se o Supremo Senhor Rishikesha, o Senhor de todos os sentidos, presente no campo de batalha, os furiosos demônios correram para ele com várias armas em suas mãos, enquanto se remetiam contra o Senhor, que porta uma espada, disco e massa. Ele imediatamente perfurava todos os seus membros com suas flechas pontiagudas. Venenosas assim, muitas centenas de demônios morreram pela mão do Senhor. Afinal, o chefe dos demônios, Mura, começou a lutar com o Senhor. Mura usou seu poder místico para tornar inúteis quaisquer armas que o Senhor Supremo Rishikesha soltasse. De fato, para o demônio, as armas pareciam flores, atingindo-o. Quando o Senhor não conseguiu derrotar o demônio, nem mesmo com vários tipos de armas, sejam lançadas ou empunhadas, ele começou a lutar com suas mãos desprotegidas, que eram fortes como massas cravejadas de pontas de ferro. O Senhor lutou com Mura durante 1000 anos celestiais. Então, aparentemente fatigado, foi-se para Badarikrashrama. Ali, o Senhor Yogeshvara, o maior de todos os yogis, o Senhor do Universo, entrou numa caverna muito bela, chamada Imavati, para descansar. Ó Dhananjaya, ganhador de riqueza, esta caverna tinha 96 milhas de diâmetro e só tinha uma entrada. Fui para lá devido ao temor e também para dormir. Isso aqui é passatempo, tá? Transcendentais. Tá certo? Então o Senhor dormiu, ele ressuscitou desse transe aí que ele teve e viu. Né? Por isso que esse tema Utpana, o Ekadasi anterior é o último Ekadasi no ano que rege o Ekadasi, tá certo? Esse aqui é o primeiro.
tá certo? Vai ser o primeiro dos 24 Ekadas, se não me engano. Em 2026 teremos o ano bissexto, se não me engano, vai ser bissexto, né? Em 2026, tá certo? Ali será um mês extra, vai ser 26 Ekadas. Fui para lá devido ao temor também para dormir. Não há dúvida quanto a isso, ó filho de Pando, pois a grande luta me cansou muito. O demônio seguiu-me até essa caverna e, vendo-me dormindo, começou a pensar em seu coração: hoje vou matar esse assassino de todos os demônios, Hari. Enquanto o malvado Mura estava fazendo planos desta maneira, de meu corpo se manifestou uma jovem moça que tinha uma pele muito luminosa. Ó filho de Pando, Mura viu que ela estava equipada com várias armas brilhantes e pronta para lutar. Desafiado por essa mulher a lutar, Mura preparou-se e então lutou com ela, porém ficou muito espantado quando viu que ela lutava sem cessar. O rei dos demônios então disse: quem criou esta moça irada, temível, que está lutando comigo tão poderosamente, assim como um raio caindo sobre mim? Após dizer isto, o demônio continuou a lutar com a moça. De repente, aquela refulgente deusa destroçou todas as armas de Mura e num momento privou de sua quadriga. Ele correu para ela a fim de atacá-la com suas próprias mãos desprotegidas, mas quando ela o viu chegando, enfurecida, cortou-lhe a cabeça. Assim, o demônio imediatamente caiu ao solo e foi para a morada de Amarage. O resto dos inimigos do Senhor, por medo do desamparo, entraram na região subterrânea Patala, os amigos, né, desse demônio. Então o Senhor Supremo acordou e viu o Utpana, tá certo? Utpana pode significar que do corpo do Senhor Vishnu saiu o Ekadasi, tá certo? E também o Senhor Vishnu acordou, tá certo? Então o Senhor Supremo acordou e viu o corpo morto do demônio diante de si, bem como a donzela curvando-se diante dele, com as mãos postas. Seu rosto expressando espanto, o Senhor do Universo disse: quem matou este demônio depravado? Ele facilmente derrotou todos os semideuses, Gandharvas e até mesmo o próprio Indra, junto com os companheiros de Indra, os Marutis, e também derrotou as Nagas, serpentes, governantes dos planetas inferiores. Ele até derrotou a mim, fazendo com que me escondesse nesta caverna por medo. Quem é que tão misericordiosamente protegeu-me depois que corri do campo de batalha e vim dormir nesta caverna? A donzela disse: fui eu que matei esse demônio após aparecer em teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu, o Senhor, né? De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, é que és tu quem mataste este rei dos demônios. Desta maneira tornaste os semideuses felizes, prósperos e cheios de bem-aventurança. Porque deste prazer a todos os semideuses em todos os três mundos, estou muito satisfeito contigo. Vamos repetir isso aqui, né? A donzela disse: fui eu que matei este demônio após aparecer em teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, e que és tu quem mataste este rei dos demônios. Desta maneira, tornaste os semideuses felizes, prósperos e cheios de bem-aventurança. Porque deste prazer aos semideuses em todos os três mundos, estou muito satisfeito contigo. Peça qualquer bênção que desejar. Ó ser auspicioso, considerei sem dúvida, embora possa ser muito rara entre os semideuses. A donzela disse: ó Senhor, se estás satisfeito comigo e desejas me dar uma bênção, então confira-me o poder de salvar dos maiores pecados aquelas pessoas que jejuam neste dia. Desejo que a metade do crédito piedoso obtido por alguém que jejua seja obtido por quem apenas come de noite, abstendo-se de grãos e feijões, e que metade desse crédito piedoso seja recebido por quem só come ao meio-dia. Também que a pessoa que observar estritamente o jejum completo no dia de meu aparecimento, com sentidos controlados, vai para a morada do Senhor Vishnu, por 1 bilhão de kalpas. Depois que tiver desfrutado de todo tipo de prazeres neste mundo,
Esta é a bênção que desejo obter por tua misericórdia, meu Senhor. Ó Senhor Janardana, quer uma pessoa observe jejum completo, como apenas o jantar ou apenas o almoço, por favor, conceda-lhe uma atitude religiosa, fortuna e, afinal, a liberação. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó muito auspiciosa Senhora, o que pediste está concedido. Todos os meus devotos neste mundo certamente jejuarão no teu dia, e assim eles se tornarão famosos pelos 3 mundos. E finalmente virão e ficarão comigo em minha morada, porque tu, minha potência transcendental, apareceste neste 11º dia da lua minguante, que o teu nome seja Ekadasi, 11º dia, tá vendo? Se uma pessoa jejua no Ekadasi, queimarei todos os seus pecados e conceder-lhe minha morada transcendental. Estes são os dias de lua crescente e minguante que me são mais queridos. Tritya, 3º dia. Ashtami, 8º dia. Navami, 9º dia. Chaturdasi, 14º dia. E especialmente Ekadasi, 11º dia. O mérito obtido por jejuar no Ekadasi é maior que o obtido por jejuar em qualquer outro tipo de jejum ou por ir a um local de peregrinação, e até mesmo maior que o obtido por dar caridade a brahmanas. Digo-lhe muito enfaticamente que isto é verdade. Tendo assim dado sua bênção à donzela, o Senhor Supremo de repente desapareceu. Desde então, o dia de Ekadasi se tornou muito meritório e famoso em todo o universo. Ó Arjuna, se uma pessoa observa estritamente Ekadasi, eu mato todos os seus inimigos e concedo-lhe o destino mais elevado. De fato, se uma pessoa observa este grande jejum Ekadasi em qualquer dos modos prescritos, eu removo todos os obstáculos a seu progresso espiritual e concedo-lhe a perfeição da vida. Assim, ó filho de Prita, descrevi para ti a origem do Ekadasi. Só este dia remove todos os pecados eternamente. De fato, é o dia mais meritório para destruir todos os tipos de pecados, e surgiu a fim de beneficiar a todos no universo, concedendo todas as variedades de perfeição. Não se deve discriminar entre os Ekadasis de lua minguante e o crescente, ambos devem ser observados, aparta e não devem ser diferenciados. No Mahadwadasi, todos os que jejuam no Ekadasi devem reconhecer que não há diferença entre esses 2 Ekadasis, pois consiste no mesmo Titi. Então, às vezes, o Ekadasi é feito por uma questão astronômica ali, né, tal, de períodos, né, de ajuste que se faz no universo, né, é feito no Dwadasi. Então, esse é um dia que passa a ser muito querido por Krishna também. Ele está no mesmo Titi, na mesma sintonia. Quem jejua completamente no Ekadasi, seguindo as regras e regulações, alcançará a suprema morada do Senhor Vishnu, que cavalga Garuda. São gloriosos aqueles obtidos por dar caridade aos brahmanas. Digo-lhe muito enfaticamente que isto é verdade. Tendo assim dado sua bênção à donzela, o Senhor Supremo de repente desapareceu. Desde então o dia de Ekadasi se tornou muito meritório e famoso em todo o universo. Se uma pessoa observa estritamente Ekadasi, eu mato todos os seus inimigos e concedo-lhe o destino mais elevado. De fato, se uma pessoa observa esse grande jejum Ekadasi em qualquer dos modos prescritos, eu removo todos os obstáculos ao seu progresso espiritual e concedo-lhe a perfeição da vida. Assim, ao filho de Prita, descrevi para ti a origem do Ekadasi. Só este dia remove todos os pecados, né? Isso aqui a gente já leu. Um devoto do Senhor Vishnu, que dia e noite ouve esses tópicos totalmente auspiciosos concernentes ao Senhor, da boca de outros devotos, será elevado ao planeta do Senhor Vishnu e residirá ali por 10 milhões de kalpas. E quem ouve mesmo apenas uma frase sobre as glórias do Ekadasi é libertado das reações a tais pecados por matar um Brahmana. Olha só por ouvir meia palavra ali, lembrar, tá vendo só? Não há dúvida quanto a isso, por toda a eternidade não haverá melhor maneira de adorar o Senhor Vishnu que observar um jejum no Ekadasi. Então deve-se evitar dormir durante o dia, né? Sexo, enfim, né? Assim termina a narrativa da Margashirsha Krishna Ekadasi, ou Utpana Ekadasi, extraída do Bhavishya Uttara Purana.
O Mahabharata declara, né? Essa aqui foi as notas de rodapé, né? Ó Bharata, quem dá grãos alimentícios, água potável, remédio ou auxílio médico aos necessitados vai para o céu sem realizar qualquer tipo de sacrifício. Você dá remédios em caridade, você dá roupa e alimentos em caridade, você plantou uma árvore, né, frutífera, né, fez um açude, fez um poço, fez um caminho, construiu uma casa, né, um abrigo, você não vai para o inferno, tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, é isso aí. Próxima terça-feira, dia 26 de novembro, né? O ano está acabando. Comece o ano. Prepare-se 2025 agora, terça-feira. Faça os seus votos aí. Né? Não importa a religião que você esteja aí, tá certo? Pensa que no dia, na terça-feira, dia 26, é o dia de Deus. E faça o jejum à sua maneira aí. Pensando em Deus. Com esse propósito verdadeiro aí, você vai colher os resultados que você queira. Mesmo materialmente motivado, é válido. Mas por que, João Maria? Akama Sarva Kamová, Mokshakamo Daradi, Trivena Bhakti Yogena, o jeito Purusham Pará. Quer você tenha desejos, quer você não tenha desejos, qualquer um dos casos, adore o Senhor Supremo. Fazendo isso, você conquista a perfeição da vida. Então, mesmo materialmente motivado, você é piedoso porque você aproximou-se de Deus, né? Mesmo materialmente motivado. Você não foi pedir para o demônio, para o diabo, tá correto? Então é uma pessoa piedosa. E uma pessoa piedosa, os semideuses, eles não recorreram a nada, foram, me ajuda aí. Né? Então, os 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Os aflitos, os que buscam riqueza, né? Os curiosos e os que pelo conhecimento. 4 tipos de pessoas piedosas, tá certo? E tem 4 tipos de pessoas impiedosas que não se rendem a Krishna nem a pau, a Deus, né? Então, com essas pessoas, quando você via essas pessoas, não dá para perder tempo para pregar essas pessoas, né? Dá murro em ponta de faca, cada um que siga o seu caminho aí, né? Enfim, deixar na mão de Deus certas questões. Mas, mesmo essas pessoas aí, se fizerem o jejum, também vão alcançar um benefício. Lógico que a maneira que a sua consciência está absorta no jejum, na sua devoção, é o mais importante. Tem um passatempo com a Shalagram Shila. Nós temos uma pedrinha que é o próprio Vishnu, é o Vishnu mesmo que apareceu como pedra para ficar ao lado de Tulasi, a plantinha sagrada que nós temos, né, nas tradições milenares indianas, que qualquer hindu conhece, né, não é o termo correto, mas enfim, qualquer Hare Krishna, qualquer pessoa aí que até mesmo tem uma igreja ortodoxa, católica, esqueci qual país que é, mas eu fiz uma publicação no blog, eles têm a cerimônia de ramos, né, que eles acreditam que no túmulo de Jesus nasceu a plantinha de Tulasi, e eles até hoje nessa tradição dos ramos, né, eles fazem essa questão com os ramos sagrados aí de Tulasi. Então, veja só, na Itália tem um manjericão sagrado, né, e o manjericão, ele é parecido com Tulasi, só que a cor da plantinha, né, da florada é diferente, né. O manjericão é branco, né, e a Tulasi é diferente um pouco. Mas o cheiro, assim, as sementes são quase muito parecidos ali. Lembra bastante, mas enfim, né. Então, há um passatempo com o Shalagram Shila, há muitos kalpas, muitos milhares de anos atrás aí, né. Numa aldeia, né, tinha um mercador, e ele tinha uma balança, né, ele tinha umas pedrinhas, né, e essas pedrinhas ele fazia com a balança, e por uma infeliz coincidência, ou feliz coincidência, uma dessas pedras ela achava Gramsci, mas ele não sabia que ele estava ali, né, ele ia pesar as mercadorias, os alimentos, né, ele usava essas pedrinhas e a Shalagramshila para determinar o peso que estava dando na mercadoria ali, né. E um dia, um brahmana, um sacerdote, né,
Passando por ali nesse vilarejo, nessa venda, ele viu essa situação. Falei assim, mas peraí, o que você está fazendo, meu? Você é louco? Isso aqui é Shalagram Shila, o próprio Vishnu, o próprio Deus que assumiu essa forma aqui. Você é um ofensor? Né? Enfim, né? E aí, mas eu não sabia, desculpe. Ele botava até carne, né? Para pesar junto, ele vendia tudo, né? E, enfim, né? Pô, você vai deixar Shalagram aqui, perto disso aqui, usando para pesar? Que é isso, é uma ofensa, né? Enfim. Aí ele tirou a Shalagram, né? Ó, você tem que fazer isso, isso, isso e tal. E aí, é o seguinte. A Shalagram apareceu, seu bicho, no sonho para esse Brahmana e esbofeteou ele. Ele acordou todo roxo. E aí ele acordou e depois, né, no transe ali que ele tava, sei lá, o Senhor Vishnu apareceu para ele, Shalagram, né? Falou assim, pô, mas eu tava lá, ali naquela balança ali, eu tava balançando, toda vez que ele me pesava ali, eu ficava balançando, eu tava gostando daquilo ali, minha filha. Você me tirou meu prazerzinho, então me coloca naquilo ali. Então, o Senhor Supremo tem as suas vontades. Não estamos dizendo que esse Brahma, esse mercador tinha devoção. Nós estamos falando que a Shalagram gostou daquilo. Daquela atividade de ficar balançando. Tá compreendendo? E aí, né, vai entender os passatempos transcendentais do Senhor Supremo. Tá certo? Com a nossa mente material. Então é isso. Então é cada esse poder aí de fazer isso na sua vida, essa revolução na sua vida aí. E você pode fazer isso com uma pessoa, com um ente, né? Fiz pro meu pai, que estava quase dessa para melhor. Você pode fazer para um ente aí, qualquer pessoa que você tá, que você pode fazer para qualquer pessoa. Você vai fazer o jejum, oferecer os resultados para essa pessoa. Só de você pensar já foi, já tá certo? E você quando faz o jejum com um copo d'água ali, que você faz nesse dia, esse copo vai se espiritualizando e quando você, no outro dia que você quebra o jejum, você toma, o resultado do jejum, o mérito que você alcançar no jejum, vem nessa vida mesmo. Tá certo? Então, obrigado pela sua atenção até aqui, 52 minutos falando aqui, né? A história do Ekadasi e o próximo Ekadasi, está tudo junto, né? Essa é uma outra versão. Agradeço a sua atenção até aqui e duvide tudo depois da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz.